Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso goleou o Capital por 4-0 e se aproximou de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pós-jogo, trazendo, por exemplo, semelhanças e diferenças com o que aconteceu na vitória por 2-0 sobre o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro e já pensando na partida de depois de amanhã, sábado, às 21 horas contra o Bahia em Salvador, também pelo Brasileirão. E a terceira fase da Copa do Brasil não está fácil para a maioria. O Internacional, anteontem, perdeu um pênalti com Alan Patrick e fez o gol da vitória sobre o Maracanã apenas nos acréscimos. 1-0 magro no Beira-Rio. O São Paulo venceu o Náutico no Morumbi apenas por 2-1. Já o Fortaleza empatou com o Retrô 1-1 e o Fluminense, com o time titular, teve muita dificuldade para vencer com o gol do Keno no final a Aparecidense no Maracanã por 1-0. Detalhe, a Aparecidense é do grupo do Capital, goleado pelo Botafogo, que jogou com o time reserva ontem na Série D do Campeonato Brasileiro, galera. E na noite de ontem, o Corinthians fez 1-0 no Novo Horizontino fora de casa, podendo ter empatado ou até perdido, passou maus momentos o Corinthians dentro do jogo. O Palmeiras, mesmo tendo sido pressionado pelo Ceará, conseguiu vencer um time de Série A no Castelão, ou seja, fora de casa, 1-0 com gol do Gustavo Gomes. Já o Grêmio perdeu por 3-2 de virada para o CSA de Alagoas, galera. Não está fácil. Na coletiva pós-jogo, o técnico Renato Paiva falou sobre os esquemas utilizados por ele à frente do Botafogo. Já jogou no 4-2-3-1, já jogou no 4-3-3 e agora vem jogando no 4-4-2. Utilizou o 4-4-2 inicialmente contra o Fluminense. Ontem, novamente, entrou com dois centroavantes, uma espécie de 4-4-2, mas com algumas diferenças em relação ao jogo anterior. E vou contar aqui para vocês, em breve trago também imagens, provavelmente em live, em outro conteúdo gravado. Pessoal, com o Santiago Rodrigues bem tecnicamente, fisicamente, o técnico Renato Paiva pode montar o 4-2-3-1 com dois laterais, dois zagueiros, dois volantes. Então, por exemplo, o Arthur vindo da direita para dentro, com o Savarino como meia central e o Santiago vindo da esquerda para dentro, Botafogo fazendo trio de meias com o Igor Jesus mais adiantado como centroavante. Essa era uma ideia inicial do Renato Paiva. Por várias questões, ele não conseguiu trabalhar a equipe da melhor maneira. Dessa forma, o Santiago Rodrigues agora se recupera de lesão e o Botafogo joga de outras maneiras. Contra o Fluminense, entramos com Igor Jesus e Mastriani como centroavante, Igor Jesus fazendo o segundo atacante e o Mastriani mais centralizado. Beleza, galera? Vou lembrar um pouco o que aconteceu no último sábado para entendermos o que aconteceu ontem na goleada por 4-0, porque pelo menos se o Botafogo enfrentou uma equipe mais fraca, fez o que tinha que fazer. Então, contra o Fluminense, nós tivemos o Matheus Martins, que é ponta direita, bem aberto, pertinho da linha lateral. O Vitinho trabalhou no corredor interno. O Savarino trabalhava na recomposição e às vezes sem bola pelo lado esquerdo, mas era um meia central. Ele trabalhava pelo corredor central. O corredor lateral pela esquerda era do Cuiabano. Então o Botafogo tinha pela direita bem aberto o Matheus Martins, no corredor interno, mais perto do lado direito, o Vitinho lateral, Savarino no corredor central, lá no corredor lateral pela esquerda e às vezes no corredor interno, também do lado esquerdo, o Cuiabano, circulando como segundo atacante o Igor Jesus e o Mastriani como centroavante. Assim, o Botafogo desenvolveu várias jogadas que mostrei para vocês aqui em live e em vídeo também, venceu muito bem por 2-0. Ontem, o Botafogo entrou com dois centroavantes. Tinha o Juan Cruz trabalhando como segundo atacante e o Mastriani centralizado. Só que pelo lado direito, o Arthur não estava encostado na lateral como o Matheus Martins esteve contra o Fluminense. Inclusive, o Matheus Martins é destro e o Arthur é canhoto. O que aconteceu? O lateral, o Matheus Ponte,
trabalhou bem aberto na maior parte do jogo, com o Arthur vindo da direita para dentro, trabalhando no corredor interno pelo lado direito, enquanto do outro lado, pela linha lateral, o Alex Telles, lateral esquerdo, depois o Cuiabano, e o Jefinho vindo da esquerda para dentro, fazendo aquele corredor interno pelo lado esquerdo, mas funcionando várias vezes também como meia central, como fez o Savarino contra o Fluminense. Só que o venezuelano contra o tricolor das Laranjeiras ficou ainda mais centralizado que o Jefinho. Então ontem nós tínhamos dois meias, um meia direita que era o Arthur, o meia esquerda que era o Jefinho, e os laterais explorando os corredores, Matheus Pontes pela direita e Alex Telles pela esquerda. Aí sim, Juan Cruz fazendo o segundo atacante, o Mastriani mais centralizado, lembrando que fizeram Igor Jesus e Mastriani contra o tricolor. Algumas semelhanças no 4-4-2, algumas diferenças, posicionamento do ponta, posicionamento do lateral. Então o Botafogo entrou em campo com John no gol, Ponte na lateral direita, Danilo Barbosa improvisado na zaga pela direita e Alexander Barbosa pelo lado esquerdo da zaga. Na lateral esquerda, Alex Telles. Tivemos Gregory, Alan, então Arthur vindo da direita para dentro, Jefinho vindo da esquerda para dentro, Juan Cruz e Mastriani. O Botafogo já começou em cima do capital, que marcava numa espécie de 5-3-2, linha de 5 na defesa, 2 laterais, 3 zagueiros, 3 volantes à frente dessa linha e 2 homens mais adiantados, mas não conseguiam encontrar o Botafogo. Aos 7 minutos, galera, o Jefinho vem da esquerda para dentro e recebe um passe, se bem me lembro, do Juan Cruz e finaliza forte para dar trabalho ao goleiro do capital. Depois, centralizado, o Jefinho recebeu com muita inteligência, encontrou o Juan Cruz na entrada da área. O domínio não foi o melhor, mas ele conseguiu ter velocidade para chegar antes do goleiro, buscar o drible e sofrer o pênalti. Então, com movimentação e bom posicionamento do Jefinho, ele encontrou o Juan Cruz, o Telles bateu. No dia 30, o Alex Telles bateu um pênalti, fez 1-0 para o Botafogo. Para quem não lembra, embora seja impossível, em 30 de novembro de 2024, Telles também bateu um pênalti, o segundo gol do Fogão na final da Libertadores, que culminou com o nosso título, 3-1, marcaram Luiz Henrique, Telles e Júnior Santos. Então o Telles fez o gol e o Botafogo teve mais uma ou outra possibilidade no primeiro tempo, uma boa jogada com aproximação dentro da área e o Juan Cruz finalizou, o goleiro fez bem a defesa, mas o Botafogo não manteve o ritmo, não manteve o nível do início da partida. Caiu um pouco do meio para o final da primeira etapa. Só que antes do primeiro tempo terminar, por volta dos 35 minutos, infelizmente, o zagueiro Alexander Barbosa foi substituído por conta de um choque no tornozelo e vai ser avaliado hoje. Barbosa e Savarino farão exames hoje. O Barbosa por conta do choque, o Savarino colocou a mão na coxa no segundo tempo, daqui a pouco vou falar sobre isso. Quando a gente fala para poupar, não é brincadeira. O venezuelano saiu deixando o Botafogo com 10 em campo, sentindo algo na posterior da coxa direita. E espero que o Barbosa não tenha nada sério, o Savarino também não, que o Matheus Martins volte em breve. Oremos que voltem também logo Natan Fernandes, Santiago e quem mais estiver no DM, galera. Pois bem, o David Ricardo tinha entrado no lugar do Alexander Barbosa ainda no primeiro tempo e veio a segunda etapa. O Botafogo precisava fazer mais gols e tentava com essa formatação. Os dois laterais bem abertos, Ponte, Alex e Telles, o Arthur com o Jefinho vindo de fora para dentro e numa trama pelo lado direito, o Alan fez um cruzamento a meia altura, a bola bateu na mão do adversário, o árbitro marcou o pênalti, o VAR chamou, o árbitro tirou, e então tivemos 3 trocas aos 20 minutos. Patrick de Paula no Alan, formando dupla de volante com o Gregory, Savarino no lugar do Jefinho e o Igor Jesus no lugar do Mastriani, podendo ficar até um pouco mais adiantado com o Juan Cruz sendo aquele jogador de mais mobilidade, mas o Igor Jesus não fica parado, não adianta, se movimentou muito, levou a sério a partida. Tão a sério que o Botafogo, com mais uma descida interessante, teve a participação do Igor Jesus centralizado, dando um bom passe para o Savarino, venezuelano, finalizar no canto esquerdo do goleiro do capital. No rebote, Arthur finalizou e a bola pegou, tudo bem, primeiro no corpo do adversário, mas o braço do jogador já estava aberto e a pelota bateu
nessa parte do corpo. Então, pênalti marcado, o Igor Jesus conversou com Alex Telles, cobrou no lado direito do goleiro do Capital, 2-0 para o Fogão. Aos 31, Cuiabano entrou no lugar do Alex Telles. E nós vamos entender juntos como a formatação do Botafogo foi importante para os 2 últimos gols, para a goleada ser confirmada. O Cuiabano recebeu um bolão, se bem me lembro, do Gregory, aberto pela esquerda, e veio da esquerda para dentro, driblando um adversário, levantando a cabeça, com o Botafogo tendo 2 centroavantes na área, Igor Jesus e Juan Cruz, e o Arthur entrando também. Tanto que o atleta do Fogão, mesmo não sendo alto, fez o gol de cabeça, livre de marcação. O Ponte ainda chegava. O Arthur ocupou um espaço importante, aquele espaço que o meia-ponta pode ocupar. Cuiabano vindo da esquerda para dentro, fazendo grande jogada, dando ótima assistência, 2 centroavantes chamando a atenção da marcação, o Savarino também, e o Arthur fazendo o gol de cabeça. Acontece que o Savarino sentiu, e o Botafogo já tinha feito as 5 trocas. Com 10 em campo, no primeiro momento, o Botafogo teve alguma dificuldade, o Capital tentou atacar, depois o Glorioso botou a bola no chão e a pelota chegou ao lado esquerdo, com o Cuiabano lateral bem aberto. Cruzamento, 2 centroavantes na área, um defensor tentou recuar para o goleiro de qualquer jeito, o goleiro teve que fazer uma grande defesa, a bola chegou ao Igor Jesus, que chutou, o defensor tirou em cima da linha e Juan Cruz fez o gol. Quer dizer, o Botafogo povoava a área e o Botafogo sabia o momento de ocupar os espaços. É claro que o adversário era muito frágil taticamente e muito fraco, com todo respeito ao Capital, tecnicamente. Mas o Botafogo aproveitou então para treinar forte, para levar a sério, para golear, encaminhar classificação, enquanto outras equipes estão tendo problemas seríssimos nesta fase da Copa do Brasil. Estou preocupado, o Savarino não precisava ter entrado, o calendário é insano. O Botafogo tem Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e Super Mundial. E desses jogos, o mais tranquilo era o de ontem. Agora, teremos uma maratona. Será que o Matheus Martins volta? O treinador deu a entender que não, contra o Bahia. O Savarino fará exame hoje. O Alexander Barbosa, exame hoje. Fica difícil não poupar nesse calendário maluco. O Botafogo tem time suficiente para, com as reservas, ganhar e golear o Capital. E se tivesse sido 2-0, sem o Savarino em campo, tranquilo, tudo bem. Que jogasse lá em Brasília, tendo vencido em casa por 2-0, tendo que utilizar lá o Savarino, beleza, mas ontem não precisava. Agora o Botafogo não sabe se vai poder contar para os próximos jogos com o Savarino, com o Barbosa, e ainda tem o Matheus Martins fora. O que fazer? O Botafogo precisa se reinventar jogo após jogo. Ainda bem que o Jefinho foi bem ontem, muito legal o Telles na coletiva, falando que ele é um jogador diferente, um jogador de drible, um jogador muito importante, que precisa de carinho, que precisa de atenção, e que o grupo está acolhendo, está dando isso para ele, que ele pode contribuir muito. O Renato Paiva também falou bem sobre o Jefinho. Tá no elenco, eu torço para dar certo. Tá no elenco, eu torço para ter a cabeça no lugar. Tá no elenco, eu penso e torço para que ajude muito o Botafogo. E que assim seja também com o Jefinho. Legal a fala do Telles também sobre o pênalti, conversou com o Igor Jesus, entende que o centroavante também precisa de gol. Ainda bem que o Igor Jesus fez o gol, tudo certo. O Arthur, que chorou, desabafou após o primeiro gol dele com o Botafogo. Ninguém mais que o Arthur quer que ele acerte. Ele quer acertar. Pode evoluir. São poucos jogos ainda, é um bom jogador que contribua cada vez mais. Fez o gol numa partida que, em tese, era mais simples. Tanto que ele marcou de cabeça. E na coletiva ele disse que o psicólogo faz um ótimo trabalho com eles e disse que as coisas fluem naturalmente, que ele está pensando nisso, em deixar fluir naturalmente. Claro, trabalhando muito diariamente para que tudo dê certo. Beleza, galera? Feriado, mas espero fazer uma live hoje aqui no canal Fabiano Bandeira, então já esteja com o sininho ativado para não perder
o conteúdo por aqui. Quero fazer também vídeo ilustrando o que aconteceu no jogo de ontem, fiz recentemente com o que aconteceu no jogo do último sábado e já pensando, reitero, no jogo de depois de amanhã, dificílimo contra o Bahia em Salvador. Que o Botafogo consiga facilitar a partida e vencer bem, quem sabe. Tudo pode acontecer. O Bahia jogou ontem no norte do país, em Belém, venceu o Paysandu por 1-0 no Mangueirão, também pela terceira fase da Copa do Brasil. Todo mundo deixando o like, se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira. Vamos passar logo dos 60 mil inscritos, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Cadastre-se na Inplay por intermédio do link do canal Fabiano Bandeira, no primeiro comentário fixado deste vídeo ou na descrição deste conteúdo robusto. A Inplay não é casa de aposta e lá você se diverte muito mostrando os seus conhecimentos sobre futebol. Estamos juntos, saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui, fogo!